falar um pouquinho sobre condutores e isolantes, tanto térmicos quanto elétricos. E então a gente pode começar a definição de condutores, que seria os materiais que possibilitam, né, a movimentação de cargas elétricas facilmente em seu interior. E no caso de condutores elétricos seria isso. Agora, no caso de condutores térmicos, seria a movimentação de calor facilmente. Então, esse material tem uma grande quantidade de elétrons livres e eles podem ser conduzidos quando aplicados uma diferença de potencial. E no caso de condutores térmicos, seria uma diferença de temperatura. Daí estabelece o calor, a movimentação de calor. Então, quando a gente tem os materiais isolantes agora, seria exatamente ao contrário do que eu falei anteriormente dos condutores. São materiais que não permitem facilmente, ter uma grande oposição de movimentação e passagem de cargas elétricas, para o caso de isolantes elétricos, e oposição de calor, no caso de isolantes térmicos. Então, nesses materiais, né, isolantes, os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo. Então, por isso que dificilmente pode ser conduzidos os elétrons ou calor, no caso. Então, quando a gente fala desses dois tópicos, a gente não pode deixar de falar de condutividade e resistividade. Condutividade e resistividade são grandezas inversamente proporcionais. A condutividade, como o próprio nome diz, está ligada à condução. Então, se um material tem uma grande condutividade, obviamente vai ter uma baixa resistividade. E vice-versa. Aqui está a unidade de medida dessas duas análises que eu falei. E é isso. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre os condutores. Condutores elétricos, que envolvem a transferência de corrente elétrica, né, eletricidade, e condutores térmicos, que vão envolver aí a transferência de calor. Os materiais condutores, eles compartilham uma característica comum. A corrente elétrica é conduzida facilmente através dele. As suas principais características são a abundância de elétrons livres, como Natanael já disse, além de baixas resistências elétricas. Então, o que acontece? O material ele possui uma baixa resistência à passagem de corrente elétrica. Com isso, essa corrente ela é conduzida facilmente. Por isso, o material é um bom condutor elétrico. Em geral, os metais são bons condutores elétricos, e a gente vai ver também que eles são bons condutores térmicos, e por isso eles são muito utilizados na transmissão de corrente elétrica, em circuitos elétricos e em dispositivos eletrônicos, tá? Então, se a gente tiver que atribuir uma classe aos condutores, podemos atribuir a classe dos metais. Eles são, geralmente, bons condutores elétricos e térmicos. Alguns exemplos de materiais condutores: o cobre, a nossa fiação elétrica de casa, a fiação elétrica de subestações, a fiação elétrica que se encontra nos postes, ela é toda feita de cobre. O fio, ele é de cobre e é recobrido com material isolante para que não dê choque, né? Temos também o alumínio, o ouro, que é um ótimo condutor elétrico, no entanto, ele é muito caro, a prata, entre outros. Então, aqui, como eu já disse, ó, condutores elétricos. Geralmente são metais, ó, ouro, latão, o alumínio, o ferro, a prata, o cobre, o chumbo, o aço e o bronze. Como já disse, a nossa fiação é geralmente feita de cobre, pelo custo-benefício, né? Condutores de calor. O calor ele pode ser transmitido de um material para o outro. Podemos pensar aí em condutores de calor em uma panela. A nossa panela geralmente é feita de um metal, sendo ele ou ferro, ou alumínio, ou aço, né? Então, lá, os bons condutores de calor são os materiais que vão se aquecer mais rapidamente. A gente coloca a panela e rapidamente ela está quente. Isso é um bom condutor de calor. Já os maus condutores são os materiais que vão demorar mais para se aquecer. Por exemplo, um plástico, uma madeira, um vidro e um isopor. Falando agora um pouquinho sobre os materiais isolantes. Nós temos os isolantes térmicos, que diminuem a passagem de energia térmica entre os corpos. Então, a gente pode ver aqui na imagem vários exemplos de materiais isolantes.
isotubos, mantas, feltro, silicato de cálcio, isopor, placa de lã de vidro, várias outras mantas. Podem parecer materiais que a gente não conhece muito bem, mas na verdade eles estão bem presentes no nosso dia a dia, a gente só não consegue ver. Por exemplo, um forno. Quando a gente coloca um bolo para assar dentro de um forno, geralmente a gente coloca a temperatura a 180, 220 graus. O aquecimento ele acontece mais dentro do forno. Se você colocar a mão no fogão, o fogão vai estar quente, mas você ainda consegue suportar a temperatura, porque a temperatura externa, na parede externa do forno, ele não chega a 180 graus. Isso porque entre a parte externa e a parte interna, existe uma parte que a gente não consegue ver, que está ali dentro, e tem um desses materiais aqui, que vai fazer com que nem toda a energia, nem todo o calor que esteja dentro do forno chegue para a parte externa. Falando agora sobre os isolantes elétricos. Eles dificultam a passagem de elétrons de um material para o outro. Nós vimos anteriormente sobre o fio de cobre, que é um bom condutor. Só que a gente não pode trabalhar com ele diretamente, porque a gente pode levar um choque. Então, geralmente, os fios de cobre eles são revestidos por algum material isolante. A gente consegue ver facilmente aqui nessa imagem. Quando a gente vai trabalhar também com fio, com esse negócio de eletricidade, é muito importante usar equipamentos adequados. Então, a gente tem aqui uma luva de borracha, ele tem um material que é isolante, que vai diminuir essa energia que chega para você. Aqui também temos a fita isolante, como o nome já diz, ela é isolante. E aqui alguns outros materiais, plástico, PVC, que eles também são materiais bons isolantes. Alguns materiais isolantes elétricos, eles também são isolantes térmicos. E aí depende muito de cada aplicação, sobre qual material você vai usar e tudo mais.